Pessoal, o dia chega, né? E é uma emoção absurda, né? Eu acho que, assim, o Rafael comentou ali, então, para a gente só recapitular rapidinho, vamos amarrar bem essa informação. Seu objetivo número 1 é revalidar o diploma, certo? Ou seja, você ter o seu diploma. Se você é aluno, aluna no Brasil, você pode dizer, mas eu não tenho diploma de medicina ainda, não tem problema, você pode fazer durante a faculdade, quando sai o seu diploma, você simplesmente manda o documento final e você revalida, você pega o seu diploma. Se você já é médica ou médico, você já tem o seu diploma brasileiro. Então você tem, a meta é o quê? Passar no Step 1, passar no Step 2 CK e passar no OET, que foi o que o Rafael acabou de falar. Fez essas três coisas, chega para você o certificado ECFMG, é o certificado médico validado aqui nos Estados Unidos. Como que é no dia da prova? Você deve estar acostumado, né, se você já fez prova no Brasil ou vai fazer de residência, e aí já sei que você vai mudar de ideia depois desse dia de hoje, você está acostumado a ir para um local, aquele monte de carteira, fazer no papel, ali na caneta, marcar um gabarito, né? Tem aqueles 1 milhão de recursos, que é normal no Brasil, que ninguém vai responder você, que você tem um monte de questão mal feita. Aqui, gente, é completamente diferente. A gente está falando o seguinte: você vai fazer a prova no ambiente controlado. A gente chama, são centros Prometric, tá? Prometric Centers. Esses centros tem no Brasil. Então, você não precisa vir aqui para os Estados Unidos para fazer as provas de revalidação. Você faz tudo no Brasil, tá? Onde que são esses centros? Esses centros têm em diversas capitais. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem em Recife, tem em Brasília, tem várias capitais. Eu, por exemplo, fiz o meu Step 1 tempo atrás já, mas eu fiz ele em Curitiba, por uma questão logística na época. Então, por exemplo, Curitiba tinha o centro de prova lá. É um ambiente controlado, você tem horas, né, determinadas ali, o Rafael provavelmente vai entrar em mais detalhes ali, acho que talvez até, eu não quero tomar muito tempo da live, mas você tem horas pré-determinadas para o Step 1, para o Step 2 CK, você tem blocos de 40 questões em média, que você vai fazer isso eletronicamente, ou seja, você senta na frente de um computador, você dá play num cronômetro, começa a fazer aquele bloco e você gerencia seu tempo. Você tem 45 minutos a 1 hora de pausa na sua prova, né, nessa maratona de questões que você vai fazer, e você pode organizar suas tiradas de tempo conforme for a estratégia melhor. Inclusive, tem uma aula bem legal na nossa plataforma, dentro, obviamente, você, quando vira membro da plataforma, você tem acesso a um monte de informação, que aí é a cereja do bolo. E aí uma dessas informações, a gente tem uma aula dedicada só para estratégia de prova. Como é que você tira seu tempo? Como é que você planeja fazer seus blocos? O que é melhor? Fazer em conjunto? Ou não fazer? Fazer só um? Parar? Enfim, isso a gente tem justamente porque tem uma estratégia. Isso é uma maratona. Você precisa se preparar da maneira certa. Então você vai sentar na frente do computador, você pode interromper depois, sai, você passa por um security scan, né, todo com segurança, pode fazer, se alimentar, ir no banheiro, voltar, enfim, faz tudo isso de maneira digital, eletrônica, acabou a prova, isso tudo já é mandado para os departamentos responsáveis, né, o processamento desses dados vai para o USMLE e as outras instituições, e você vai receber essa nota depois. Uma coisa que é legal comentar aqui é que muita gente, aluno nosso, e gente aqui no chat mesmo já colocou essa pergunta, qual que é a nota de corte? Né? Porque a gente está acostumado com esse pensamento do Brasil. Qual que é eu preciso acertar quantas questões para eu passar na prova. Não é bem assim como funciona nas provas do USMLE. Você recebe um score final para o Step 2, e no Step 1 você diz se você passou ou se não passou. Tá? Rafael vai falar sobre isso agora. O Step 1 diz se você passou ou não passou, baseado em quê? Em um número absoluto de questões, sim, uma porcentagem usual de acertos, mas você não fica sabendo. No Step 2, o seu score reflete o seu desvio padrão da média. Então não tem muito essa coisa de, se eu acertar 200 questões, eu passei. Não é bem assim que funciona. E outra, a gente está falando aqui, de novo, esse é o seu diploma. As provas servem para você revalidar o seu diploma. Fez essas 3 provas que a gente comentou, você tem um diploma. Mas é por isso que a RD teve que se desenvolver em tantos outros setores. Porque você vai precisar da ajuda do setor de estágio. Doutora Gabriela Brandão, está aqui. É a prova viva que você tem que ter estratégia para isso.
você precisa de mentoria na sua reta final, que é para o match. Está aqui a doutora Viviane Sachs para você. Então, assim, tudo isso é planejado para que todo esse universo ele esteja dentro do mesmo ambiente, tá? Então, o que cai na prova é isso que o Dr. Rafael Duarte vai falar agora. O que cai na prova, gente, vou passar rápido. Patologia chega a ser 50% da prova, se somar com fisiologia, pronto, tem 80% da prova, né? Então, os sistemas vão ser colocados dentro dessa matéria, patologia, e da matéria de fisiologia. Então, não é só patologia básica que a gente está falando aqui, a gente está falando de patologia cardiovascular, nefrológica, gastrointestinal e por aí vai, tá? Fisiologia, mesma coisa, tá? Duas matérias que estão aqui, né? Farmaco, ok. Bioquímica, pode chegar a 15% e é o terror da galera, né? E a gente tem muito orgulho de bioquímica aqui por causa da Mari. A Mari, de fato, ela tem o dom, ela simplifica a bioquímica. Isso não somos nós que estamos falando, não sou eu que estou falando, né? Os alunos, eles, assim, amam a Mari, porque ela tem o dom de simplificar a bioquímica, as aulas dela são fantásticas, né? Então, isso aqui é muito legal, essa força que a gente tem. Inclusive, a própria Mari também é professora de patologia, que é uma das principais matérias, né? No caso, patologia básica. Microbiologia, a gente tem uma estratégia diferente de usar a memorização visual para memorizar os micro-organismos. Porque, cara, como você pode ver, pode chegar a 20% da prova e é muito decoreba. É tipo assim, ele quer saber se o micro-organismo é catalase positivo, se fermenta manitol, se ele é sensível ao NaCl 6,5%, se ele é ramificado, se ele é gram positivo ou não, se ele é BAR positivo ou não. Cara, é muito. Quando você chega no centésimo micro-organismo, você já embolou tudo na sua cabeça. O que a RD criou? A RD criou uma coisa chamada de Visual Memory. RD Visual Memory, RD Visual Memory, que são imagens ou cenas loucas que significam todos os detalhes daquele micro-organismo e os alunos da escola têm acesso a isso. Então, por exemplo, um micro-organismo, quando você tem que lembrar um detalhe técnico de um micro-organismo, você lembra da cena, você lembra da imagem. Eu estudei usando essa técnica e isso literalmente faz com que você chore, você vá de chorar de ver questão de microbiologia até torcer para vir questão de microbiologia, né? Torna a matéria fácil, porque você tem que saber esses detalhes e como você tem a cena na sua cabeça, que a gente criou para vocês, né, com desenhos originais da RD, são desenhos loucos, tá, gente? Desenhos psicodélicos loucos, e cada detalhe do desenho significa um detalhe do micro-organismo. O desenho é aquele micro-organismo na nossa imaginação, e quando a gente precisar acessar aquilo na memória, a gente acessa aquela imagem. Isso está disponível para você no RD Visual Memory, ok? Passar no Step 1 engloba algumas ferramentas que, antes da RD, você tem que garimpar e juntar materiais isolados, sem conexão entre si. Já na RD, está tudo junto, dentro da mesma plataforma, tá? Aqui também tem as competências que eles querem analisar. E as competências principais, a competência principal do Step 1 é o conhecimento médico, é a aplicação, Applying Foundational Science Concepts, ou seja, a aplicação do conceito, do conhecimento médico básico, né, da ciência básica. O que o Step 1 faz, gente? Ele quer equalizar a ciência básica no mundo, o conhecimento da ciência básica no mundo. Então, ele quer dar sentido ao ciclo básico. É isso que o Step 1 faz. A gente vai chegar aqui nos próximos slides. Mas é basicamente contextualizar clinicamente o ciclo básico. Porque apesar de ser uma prova de ciclo básico, como a gente viu ali, patologia, fisiologia, microbiologia, farmacologia, bioquímica, é uma prova em que 99% das questões são casos clínicos. Então, eu vou voltar aqui até um slide para você ver, 20 a 25% da habilidade, da task, da competencies que eles querem de você o diagnosis, é a capacidade de fazer o diagnóstico. Então, você ler o caso clínico, pensa no diagnóstico e nas alternativas não existem o diagnóstico. Existe a fisiopatologia. É assim que é o Step 1. Tá? Aqui, ó, o report de 2023 saiu para o Step 1, os first takers, as pessoas que fizeram a prova pela primeira vez, eles, no mundo, eles têm uma taxa de aprovação de 72%. Olha aqui, ó, 22.611 pessoas
fizeram Step 1 no mundo em 2023, 72% foram aprovados, tá? Essa taxa de aprovação, ela vem caindo um pouco depois que o Step 1, ele deixou de ser nota de prova e passou a ser passar ou falhar. Porque as pessoas passaram a menosprezar um pouquinho a prova, porque não tem mais a nota, e aí não faça isso, né? A gente prepara de uma forma encorpada para o Step 1. Você se prepara como se você estivesse se preparando para tirar um notão. Por quê? Porque você não está se preparando só para o Step 1. Você já está se preparando para o Step 2. Rafael, como assim? Tem muita superposição de matéria, tá? E tem até meta-análise nos Estados Unidos que mostra que o melhor preparo para o Step 2 é um bom preparo para o Step 1, tá bom? Então, o melhor preparo para o Step 2 é um bom preparo para o Step 1. Então, se você prepara para o Step 1 muito bem preparado, como se você quisesse tirar uma nota alta, não só o PASS, você já está garantindo a sua nota alta no Step 2 CK, que é muito importante, tá? Você tem o Passing Score, que é 196, você não fica sabendo a sua nota, só se você reprovar, né? E ele corresponde a mais ou menos 60% da prova. Ramon falou, são 7 blocos de 40 questões, não adianta multiplicar 40 por 7, 280, e contar qual é a porcentagem que 160 significa, 196 significa dentro disso. Porque as questões têm pesos diferentes. Tem questões que estão ali para teste até, que não vale nada. As questões mais erradas, que são mais difíceis, têm um peso maior e por aí vai. Então, 72%. Só que dentro da RD Medicine, a taxa de aprovação ela é de 100%, por uma série de razões. Porque a gente sabe que o aluno pode marcar a prova. Então, a nossa coordenadora pedagógica, a Mari, ela acompanha o aluno na reta final. Ela não deixa o aluno fazer a prova se ele não está pronto para fazer. Então, tem todo esse acompanhamento. E a gente ama, sabe o quê, gente? Revisão. Você não precisa pensar no que você vai rever. Caminhar na RD já é caminhar fazendo revisão. E, além disso, você tem direito de agendar uma mentoria de estudo para você, onde a gente vai mapear a sua rotina, implantar o nosso cronograma na sua rotina e te mandar um planner do seu estudo. Né? Porque a gente sabe que tem gente que tem todo o tempo do mundo para estudar, mas tem gente que é super busy, que tem família, que já é especialista e precisa dessa ajuda, tá? Então a gente faz esse planner. Para vocês terem uma ideia, toda a aula da RD Medicine que você deu play te mostra o resumo da aula anterior. E no final daquela aula que você assistiu, você tem o resumo daquela aula que você assistiu. A gente chama de take home points, que são flashcards narrados pelo professor. É uma forma de inserir o estudo ativo dentro da aula, antes e depois. Por exemplo, você está na aula de Bioquímica 10, você avança para a aula de Bioquímica 11 e dá o play, o que é a primeira coisa que te aparece? O resumo da aula de Bioquímica 10, que foi a última que você assistiu de Bioquímica. E por aí vai. Beleza. Aí quando chega no sábado, pessoal, de toda a semana de estudo, a gente libera na plataforma revisões em português que não é da semana que está fresquinha, que você acabou de chegar. É de 2 semanas atrás. Então, note que a gente trabalha com revisão espaçada dentro das aulas, com o método das aulas, com a estrutura pedagógica da RD, ela é embebida de revisão aula a aula e semana a semana. É impossível você não dominar os assuntos da prova se você seguir o que a gente ordena, o que a gente manda, o que a gente aconselha. É impossível. Porque é uma lavagem cerebral, literalmente. Gente, assim, ó, o inglês é um detalhe muito, muito bacana da gente discutir, porque o inglês, assim, você, com certeza, muitos aqui da live já tem aquela experiência, pô, já fui para os Estados Unidos, ou eu sempre fiz um cursinho aí de inglês, né, desses que são mais comuns no Brasil, já falo alguma coisa. Só que o inglês médico, ele é um mundo à parte, né? Assim como é a nossa linguagem médica, né? Quando a gente pensa a nível de português, a gente pensa, nós médicos, quando a gente está falando um com os outros, se a gente bota um leigo ali para ouvir, ele não consegue entender o que a gente está falando, né? São muitas palavras que ou são técnicas, né? Ou são palavras que são gírias inerentes do nosso meio, que a gente entende perfeitamente. A mesma coisa, óbvio, acontece em inglês. E é justamente por isso que a gente tem um setor na escola chamado English MD. Ou seja, a existência desse setor, ela serve ao propósito de te mergulhar num cenário clínico de atendimento
toda semana. Então, todas as quintas-feiras a gente tem uma reunião às 21 horas. É uma reunião que ela fica para os alunos gravada na nossa plataforma, você pode revisitar isso. Mas o mais bacana é trazer esse encontro ao vivo, porque tem uma interação. Você tem speaking, você tem listening, você pratica ali com outros alunos num ambiente controlado. Ou seja, você pode errar, você pode falar com sotaque, sem sotaque. O legal é você ver essa interação. Agora, tem um plus nisso tudo. A gente organizou o English MD de tal maneira que funciona assim. Na primeira semana do mês, você vai mergulhar no que a gente chama de inglês médico, ou seja, da clínica médica. Então, vai lá, doutor Rafael Duarte vai entrar com vocês, vai simplesmente criar um universo lúdico de inglês médico, como se você estivesse na enfermaria, como se você estivesse atendendo um paciente ambulatório, como se você estivesse atendendo um paciente que acabou de ser admitido no hospital. Enfim, a gente chama isso de Clinical English para Internal Medicine. Segunda semana, a gente bota o quê? Medicina perioperatória. Geralmente é segunda semana, terceira semana, às vezes a gente varia, mas o que é a medicina perioperatória? É tudo que envolve cirurgia, anestesia, bloco cirúrgico. Esse eu tenho um prazerzaço de dar com vocês, justamente pelo meu envolvimento com anestesia, né, de ter essa troca muito grande com a cirurgia, então eu adoro falar sobre isso. O Rafael provavelmente ele está escondendo o jogo, mas ele é anestesista formado no Brasil, tá? Vocês viram isso nos e-mails, provavelmente, mas esse senhor que vos fala aí, ele fica se botando essa capa de clínico, mas sabe muito bem fazer uma hack, tá? E aí, eu falo sobre medicina operatória. A gente discute nomes de objetos, como é que faz consentimento informado, como é que atende ambulatório cirúrgico, como é que é a enfermaria cirúrgica, como é que são os dressings, os curativos, como é que são, enfim, tudo isso a gente discute nas aulas. Aí depois a gente tem um encontro na terceira semana do mês, que é o quê? Somente imagens. Aí entra o nosso professor, doutor Falcão, ele discute radiologia intervencionista, laudos de imagens, MRI, ressonância, tomografia, tudo isso. Ou seja, vai falar e treinar com vocês justamente o inglês médico pertinente a essas áreas. E aí você fala, pô, chega, né? Caraca, quer mais do que isso. Tem mais um professor na quarta semana que a gente coloca, que é o Gabriel Zibiger, que é fora da curva, e ele trabalha o quê? Foco em congresso, apresentação e redação de documentação científica. Então ele traz a experiência dele, né? Para quem não sabe, ele faz doutorado. O cara é bom. Faz doutorado no Toronto Mass General, num dos grupos de transplantes mais renomados no mundo, pesquisando sobre atividade mitocondrial. Cara, crânio fenomenal. E tem uma experiência gigantesca com networking em congressos, com escrita de papers, com escrita de material de trabalho. Então ele trabalha justamente essa parte. Então no English MD, só no English MD, a gente está falando de uma parte da escola que está junto, tá, gente? Você não é fragmentado. Você é aluno da escola. Tudo isso vem junto para você. Você tem acesso a tudo isso, tá? Você tem simplesmente 4 semanas que vão te expor a todos os cenários da medicina aqui nos Estados Unidos, nos diferentes contextos, clínico, cirúrgico, acadêmico, profissional, educacional. É realmente assim, eu falei que a bola tava quicando, cara. Falei. Agora, uma pergunta para a Vivi e para a Gabi. Uma pergunta para a Vivi e para a Gabi. Vocês ainda sabem passar um caso em português? Porque eu não sei mais. Eu não consigo. Não. Até ver paciente em português eu começo a me atrapalhar. Tá passando gases, mas assim, não é assim que a gente fala em português. É muito engraçado. Os termos médicos eu não consigo. Quando eu fiz estágio no Brasil, porque eu fiz um dos estágios da residência, eu decidi fazer no Brasil, eu não sabia passar caso, eu não sabia descrever exame físico. Foi punk, gente. É verdade. Não, é literalmente isso, gente. Não é uma brincadeira, é uma coisa, é um fato. Aí você vê como é que o mundo dá voltas, né? Eu que não sabia falar inglês, nada, né? Quando você convive muito intensamente nos Estados Unidos, você desaprende a passar um caso em português. A gente ficava brincando entre os residentes brasileiros. Passa esse caso aí em português para mim. Impossível. Por que é impossível? Você tenta, começa, depois você começa a inglesar. Ou então você fala português, mas quando você vai falar das doenças, dos termos, você fala nas siglas americanas e tal. Então, é interessante isso daí.
E uma coisa a enfatizar também, só para abrir um parênteses aqui, Ramon já explicou perfeitamente, a escola ela está ao dispor de vocês. Não é que vocês têm que fazer tudo o que tem na escola, ela está ao dispor de vocês. Né? O que eu gosto de falar para os alunos é que eles têm que caminhar por fases. E o que é imutável é a dedicação no Step 1, né? Porque você não vai ficar... Tem gente que é profissional de USMLE já, gente, que está aí há anos no USMLE. Tem gente, igual gente que fica profissional de pré-vestibular. Você não quer isso, a gente também não quer isso para você. A gente quer que você chegue, entre na escola, passe no STEP, valide, aplique e acabou. Né? Então, se você tem uma vida muito corrida e você tem que focar em uma coisa, você vai focar no Step 1. Se a quinta-noite, a aula de inglês, que é maravilhosa, aquilo for pesado para você, cara, não vai, estuda, descansa, fica gravado. Depois você está pegando um trânsito e tal, bota a aula lá no celular, não tem problema. O foco é o Step 1, tá? Então, eu não quero que você se sinta sobrecarregado com uma escola extremamente completa, que ela está aqui para te ajudar no que você precisa. Tá? Ela não está aqui para te sobrecarregar, tá? Muito pelo contrário. Então, essa é a organização, é o tripé da RD, mentoria, cuja coordenadora é a doutora Viviane Sachs, que está aí, Program Director nos Estados Unidos. Ela coordena a mentoria toda da RD, inclusive o time do MET. Quando ela fala time do MET com intimidade, talvez vocês não saibam, mas é quando você já validou, vai aplicar naquele ano, você entra num time seleto, onde você recebe um mentor 1 a 1, de preferência da sua especialidade. Então, se você vai aplicar para a clínica, pode ser a doutora Viviane, pode ser eu, pessoas que têm experiência com aquele tipo de aplicação ali. Se for para anestésio, pode ser o Ramon, pode ser outro colega nosso, né, que é da anestésio. Se for para cirurgia, pode ser a Gabi, pode ser outro colega da cirurgia, mas é alguém daquela especialidade. Porque a linguagem dentro das especialidades e o que a pessoa que está avaliando quer ler é bem específico. E a gente chega nesse grau de cuidado com a sua aplicação. Porque a gente não vai pagar para ver para você que, poxa, se esforçou tanto, validou o diploma, e agora? Você vai aplicar como? Sozinho? A gente vai te ajudar a aplicar, tá? Essa é uma estrutura para te fazer médico nos Estados Unidos. Beleza? Okidoki. Então, mentoria, aulas sobre todo o processo. Aula sobre todo o processo, do início ao fim. Né? Virou até o de menos, né? Networking, meetings de conexão. Quer falar um pouquinho, Vivi, sobre essa parte? Para não entrar na sua parte aqui. Bom, a gente tem, como o Rafael falou, a gente tem mentoria todo mês e a gente procura trazer convidados para vocês também conhecerem pessoas que já passaram pelo processo e conhecer gente que passou por todo esse processo e está atuando nos Estados Unidos agora como médico, então é um momento que vocês também podem conhecer pessoas e fazer o seu networking durante as aulas de mentoria que a gente tem. Não é sempre que a gente tem convidados, mas toda vez que a gente tem convidado é sempre uma oportunidade que a gente tem de conhecer, de interagir, e não é só isso, como o Rafael falou da questão do time do MET, quando a gente está na época do time, é um time mesmo, porque a gente troca muita informação e a gente acaba tendo o nosso próprio networking ali também, porque todo mundo vai dar match, se Deus quiser, e aí é um time que está crescendo a cada ano, e a gente está aí crescendo esse networking, e a nossa conexão está cada vez maior. Fantástico, isso é muito interessante, porque os tentáculos da RD vão se colocando nas instituições, né? Não é que a gente garanta nada, mas como a gente quer o sucesso do nosso aluno, a gente não poupa esforços, às vezes, de linkar vocês com pessoas que a gente conhece. E como os alunos, eles ficam gratos, eles querem ajudar as próximas gerações que vêm atrás. Então, conforme a gente vai tendo alunos em instituições americanas, e nós temos muitos, eles começam a ajudar as novas gerações, que no caso são vocês. Ok. Escola de Inglês Médico, vou passar, já falamos. Além dessas aulas ao vivo, tem materiais, vários materiais dentro das escolas, eu não vou nem falar. Curso para as provas, RD Step 1, Flashcards Skill Bank, Vision Memory, já falei de todos, e RD Step 2, CK, é um curso mais dinâmico, com que cai na prova, já todo em inglês, porque você já passou do Step 1, seu inglês já consegue assistir um curso totalmente em inglês, com pessoas como Gabi dando aula de cirurgia e emergência, que faz cirurgia geral em Harvard, como Gabriel Aleixo dando aula de Rimon, que faz fellow de Rimon, que na UPenn, como Juliana Guerra, dando aula
de endócrino que faz endócrino na Cleveland e por aí vai. Então, esse é o naipe do RD Step 2CK já incluído na escola. A gente tem o nosso website, rdmedicine.com. Espero que você já tenha ido lá. Se não foi, dá um pulo lá. Tem blog muito legal, com vários artigos nossos, da Vivi, do Ramon. Tem um vídeo meu sobre a escola, várias informações sobre a escola e sobre a rotina, né? Aqui tem o WhatsApp em que você pode falar diretamente com a equipe comercial da RD, tá? E aqui é o meu e-mail pessoal. Se vocês quiserem me mandar um e-mail pessoal, será um prazer responder vocês também, né? Pode ser que demore um pouquinho, mas eu vou ter todo o prazer de responder a sua mensagem pessoal